Foi. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Tem bastante tempo, né? 2 semanas que a gente não faz a live. Estávamos na correria aí da festividade e estávamos aí ligados com o Senhor, mas não deu para fazer a live. Aqueles que acompanham sabem que nós fizemos as lives, né? Na festividade. E essa manhã o Senhor deu uma palavra para a missionária Priscila e eu quero trazer para os irmãos que entrarem nessa live essa palavra. Quero dividir com os irmãos, né? Porque aquilo que é bom a gente divide, né? E a palavra de Deus, ela é sempre né? E a palavra de Deus, ela se cumpre numa concordância. Né? Para você ouvir, para você refletir, porque a palavra de Deus ela pode ser lida, né? Hoje essa passagem, amanhã você vai ler essa passagem, depois de amanhã você vai ler a mesma passagem, e cada dia o Espírito Santo de Deus ele vai te direcionar para você entender algo diferente, algo que seja a necessidade do teu dia. Então aqui, no livro de 1 Samuel, capítulo 15, né? Só vou estar lendo alguns pedaços, porque senão vai ficar muita coisa. E eu quero estar explicando. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 8. Não, a partir do 7. Então feriu Saul os amalequitas, desde Ávila até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor do que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Deus manda Samuel repreender Saul. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou a toda a noite, clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou a Samuel dizendo: já chegou a Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si uma coluna, então fez volta. E passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul. E Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e da vaca, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, te declarei o que o Senhor me disse esta noite. E ele lhe disse: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. 20. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque.
e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas e o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque rebelião é como o pecado de feitiçaria, é o porfiar, e como a iniquidade é a idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Interessante que eu vejo nessa palavra, né? Ao contrário de que muitas pessoas pensam, Deus ele se arrependeu de determinadas coisas. A Bíblia diz que ele se arrependeu de ter posto Saul como rei. Ah, mas minha irmã, Deus mandou Samuel ir lá e descer o óleo sobre a cabeça de Saul. Mandou, porque o povo estava orando a Deus e pedindo o rei para Israel. O povo orava e pedia. Está aí uma prova de que eu sempre digo que Deus ele te dá aquilo que você pede, mesmo ele sabendo que aquilo não vai ser bom para você. Você está preocupado em pedir o bom e Deus quer te dar o melhor. E às vezes nós erramos, e a grande maioria das vezes nós erramos, quando nós não esperamos o tempo de Deus. Você vê que o povo ali, ele se colocou para orar e pedir a Deus para que Deus colocasse um rei ali em Israel. E aí Deus envia Samuel até Davi para consagrar Davi a rei. Deus envia Samuel a Saul para consagrar Saul a rei. E aí Saul ele começa errando. Saul ele não tem obediência. Você vê que lá atrás Saul ele se atravessa na frente do profeta. Porque nós sabemos que naquela época quem tinha a autoridade para oferecer holocaustos e sacrifícios a Deus eram os profetas, eram os sacerdotes. Não era de maneira nenhuma um homem comum. Mesmo que esse homem comum fosse rei, ele não tinha essa atribuição. Ele não tinha esse poderio de oferecer sacrifício a Deus. Esse poderio era de Samuel. Ou seja, aqui ele arrumou uma desculpa quando Samuel ele foi, chamou a atenção dele. O porquê que ele tinha oferecido holocaustos a sacrifício a Deus. Se era atribuição dele. E ele falou, não, o povo estava se afastando de mim porque você disse que viria e não veio, o povo estava se afastando de mim. Ou seja, Samuel ali, Saul ali, ele não estava preocupado na comunhão dele com Deus. Ele não estava preocupado em oferecer o melhor dele para Deus. Ele estava preocupado com o que o povo iria pensar dele. É assim muitas pessoas no Evangelho. Elas estão preocupadas com o que as ovelhas vão pensar. Nós não temos que nos preocupar com o que os outros vão pensar. Nós temos que fazer o nosso melhor para Deus. E aí Saul ele começou a fazer um sequencial de erros, um sequencial de besteiras. E aí ele vai oferecer sacrifício, toma a vez do profeta. O profeta chama a atenção dele. E aí a Bíblia diz que Deus mandou que ele fosse lá guerrear contra aquela cidade, contra os amalequitas. E aí Saul, o que ele faz? Ele vai lá e ele apresenta os bois, os carneiros, né, os camelos, a qual Deus falou, olha, destrói tudo, 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 tudo. Aquele povo todo, ele é pecador, destrói ele. Foi um povo que maltratou o meu povo. E aí o que Saul faz? Saul ele não dá ouvidos à voz de Deus e pega aquilo tudo que Deus tinha mandado não trazer nada. Porque nós sabemos, como eu tinha falado para a missionária Priscila, que os reinos eram prósperos, eram ricos, por quê? Porque tomava na guerra os espólios de guerra. O que eram os espólios de guerra? Eram os animais, eram os prata, ouro,
tudo de riqueza que aquele reino tinha, a qual, quando havia guerra, era tomado para si os espólios. E assim ia crescendo. É por isso que nós vemos uma prosperidade no reino de Saul e nós vemos ainda uma prosperidade maior no reinado de Davi. Por quê? Porque toda vez que se guerreava, tomava-se os espólios. Só que existiam alguns reinados que Deus mandava que não levasse nada, não consumisse nada. Nada. Foi assim quando Deus mandou que Saul fosse guerrear contra os amalequitas. Deus falou, não quero nada, não toma nada. Samuel, vai lá e fala para Saul que ele não deve tomar nada. E o que Saul faz? Saul, ele pega as coisas e traz para o seu reinado. Ou seja, Saul, ele já tinha desobedecido a Deus quando ele, sabedor de que ele não tinha o direito de oferecer holocausto, era o direito do profeta, a qual Deus outorgou a ele, porque aquilo que você para você fazer, você faça. Mas aquilo que não é para você fazer, não coloca a sua mão. Ou por que existem pessoas carregando fardos que não são delas? Porque são desobedientes, porque não se colocam naquilo ao qual Deus as colocou. Se é para o pastor pastorear a igreja, não é para você fazer, é para o pastor fazer. É claro que a sua obrigação de ovelha é ajudar a tua autoridade espiritual na terra. Ajudar a somar, porque eu escutei há mais ou menos uns 3, 4 meses atrás, algo que eu peguei para mim. Porque quando eu ouço uma ministração e tem palavras que eu adquiro, que eu vejo assim é boa, né? Porque eu sempre costumo dizer, ensino isso. Vamos para a casa do Senhor com 2 saquetéis. Vamos com um saquetel bom. Para quando acabar o culto, você não sair da igreja murmurando. Porque quando você murmura, você perde toda a tua bênção. Tudo aquilo que o Senhor tinha preparado para você, você perde. Porque você saiu da igreja murmurando. Todo desenrolar do culto foi bom. A palavra daquele irmão que ministrou foi excelente. Ele pecou em alguma coisa? Pecou. Mas põe no teu saquetel furado. Para que você não venha a pecar diante de Deus. Porque quando você murmura, você não está murmurando para o homem, porque ele é carne. Se Deus não quiser revelar a ele que a administração dele, em uma parte, em um momento, não foi bom, não agradou, não subiu até o trono da graça, você vai murmurar à toa. Perde a sua bênção e murmura à toa, porque o irmão não vai saber. Então está aí a importância de você ir para a casa do Senhor ligado, e de você ter os seus 2 saquetéis para que você possa colocar o que é bom no seu saquetel. E aí um ministrante falou, mais ou menos uns 3, 4 meses atrás, que ovelha gera ovelha. Se você está na tua igreja, convida alguém. Alguém que você veja que precisa. Sabe, porque a casa de Deus é uma UTI, um CTI. É um CTI de Jeová. É um lugar onde que pessoas saradas, pessoas feridas, pessoas magoadas, pessoas com depressão, pessoas com síndrome do pânico, pessoas com casamento destruído, lá é o local para você falar, Senhor, eu preciso que o teu Espírito Santo me abrace. E eu preciso que quem está na liderança me ajude. Eu preciso reconhecer que eu não sou nada, que eu sou pó e cinza, e que eu preciso de pessoas para interceder o meu problema. É claro que você tem que saber a quem pede. Você não vai sair pedindo a todo mundo, porque nem todo mundo se alegra com a tua bênção. E nem todo mundo se compadece com a tua dor. Entenda isso, que eu vou falar para você esta manhã. Às vezes a pessoa bate no teu ombro e diz, eu estou contigo, e não está não. Satanás, ele usa quem ele quer, é só a pessoa da brecha. Ontem eu estava na minha ministração devocional falando sobre isso. Satanás, ele apareceu para Eva por quê? Porque Eva ali, quando Deus falou, olha, não toca naquela árvore do conhecimento,
Não coma do fruto, porque se comeres, certamente morrerás. Ali, quando Eva teve, juntamente com Adão, essa ordem dada pelo próprio Deus, ela desejou. Porque, irmãos, entenda uma coisa que eu vou falar, e se eu tiver errado, eu quero que quem questionar me prove dentro da Bíblia que eu estou errada. Porque eu estou falando de Bíblia. E eu não vou falar nada de mim, missionária Sheila, não. Eu vou falar de Bíblia, eu estou falando com os irmãos de Bíblia. O pecado, ele é gostoso. O pecado, ele te atrai. Mas a Bíblia diz que nós temos que guerrear e lutar todos os dias. Porque, minha irmã, tá mentindo. Que isso? Que blasfêmia? Não, não é não, meu irmão. Não é não, minha irmã. O pecado é bom. Se não fosse bom, a igreja estava lotada. O templo estava lotado. Nós não tínhamos por aí pessoas lotando o bar. Ontem eu estava indo para minha casa e me entristeceu ver um amigo, a qual eu encontrei ele firme na casa de Deus. Ele estava num bar, no bairro onde eu moro, onde eu estou agora fazendo a live, bebendo. E eu fiquei triste, muito triste. Porque a pessoa tem que entender que nós já estamos nos finais dos tempos. A volta de Cristo já está às portas. E é necessário nós despertarmos. O mundo tem coisas gostosas? Tem. A pessoa que toma cerveja trincando é boa? É deliciosa. Nossa, missionária, que escândalo. Irmãos, eu já bebi. E eu sei o que eu estou falando. Eu vou fumar, porque fumar esparece, eu esqueço os problemas. Eu já fumei. Só não nunca cheirei, só não nunca fumei maconha, não fui usuária de crack, não fui ex-prostituta, não fui ex-nada. Mas bebia e fumava. Porque aquilo ali era bom para minha carne. Só que quando eu estava sozinha, eu encontrava uma angústia a qual eu não tinha quando eu estava bebendo, quando eu estava com o cigarro aceso. São prazeres da carne que são momentos de felicidade. E ali quando você está sozinha, cadê a tua felicidade? Cadê os teus amigos que estavam contigo? E aqueles que vão sentar com você e beber com você vão escarnecer de você quando você disser assim, Senhor, eu não quero mais essa vida para mim. Eu quero parar com o que eu estou fazendo de errado e eu quero absorver para mim o melhor de ti. Eu quero alcançar o céu. Eu quero dizer essa frase que eu e a minha casa servimos a ti. Porque é uma promessa. Você vê que Adão e Eva, eles pecaram diante de Deus. Eles deram ouvido a Satanás. Mas Deus, ele teve misericórdia. Deus, ele foi misericordioso. Ele podia ali fulminar Satanás, os anjos que já estavam com a cabeça virada para seguir a Satanás. Né? Uma terça parte, todo mundo entende essa passagem, sabe, conhece essa passagem. Mas ali não. O que Saul fez aqui, ele foi desobediente a Deus. Ele se rebelou contra Deus. Porque Deus, ele colocou Saul ali pelas orações do povo. Ou seja, prova de que Deus te dá o que é bom, mas ele quer te dar o melhor. Se você está aí nessa depressão, Deus quer te tirar disso. Se for da vontade dele curar essa doença da tua alma, ele vai curar. Mas se não for, para mais lá na frente, você ajudar alguém que está hoje que vai se encontrar como você se encontra hoje, no quadro depressivo, com a síndrome do pânico, Deus vai permitir que você passe pelos médicos. Porque para isso, Deus não fez acepção. Ao contrário do que muitas pessoas pregam aí, que depressão é demônio, né, que a pessoa não precisa procurar um psicólogo, um psiquiatra, eu digo, procure sim.
Porque Deus não é contra os médicos. Se ele fosse contra, ele não andava com doutores. Então, nós vemos aqui que Saul, ele fala para Samuel. Não que Deus já não tivesse dito a Samuel que Saul tinha pego Agag. Olha que interessante, aqui no 20. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruiu totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e porfiar, e como a iniquidade a idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejais rei. Olha só, 27. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele então: pequei, honra-me, porém agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou o Senhor. E aí a passagem 16, que Deus manda que Samuel vá ungir Davi. Deus manda que Samuel unja Davi. Por quê? Saul já tinha errado. Saul ofereceu o holocausto que não era obrigação dele. Aí Deus manda que Samuel fale para ele que ele tem que ir até os amalequitas. Ou seja, era um rei que foi posto por rei porque o povo orou e pediu, mas era um rei que não tinha intimidade com Deus como Davi tinha. Você vê que a Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus. Olha que coisa linda. Já pensou Deus falar para você e para mim que nós somos segundo o coração dele? Mesmo errantes, mesmo pessoas falhas, murmuradores, questionadores. Olha que coisa linda. E aí Deus fala o seguinte: Samuel, vai lá, ó. Olha só que coisa linda. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? O próprio Deus falou para Samuel que rejeitou Saul. E aí manda que Samuel vá lá. E aí Samuel teme e treme, porque sabia que Deus tinha rejeitado Saul, e Saul já sabia da rejeição, né? E aqui a Bíblia diz que Samuel já era de idade. Só que quando Deus manda, Deus garante. Se Deus mandar você ir dentro de uma comunidade, seja ela a comunidade mais braba que for, Deus mandou, ele te garante. Aleluia. Ele trava bico de pistola, ele trava bico de fuzil, ele trava metralhadora, ele trava tudo, porque ele é Deus. Aleluia. Ele não nos deixa nem confundido, nem embaraçado, nem enganado de forma nenhuma, porque ele é Deus. E agindo ele, ninguém impede. Se Deus falar assim: minha filha, meu filho, vai lá e fala com fulano de tal, que você sabe que é o chefe da boca, que você sabe que é o gerente da boca. Se Deus falou, porque Deus tem um propósito na vida daquela pessoa. E se ele mandou você e ele te garante. Porque ninguém há maior do que Deus. Ainda que a tua carne trema, ainda que você fale: meu Deus, eu vou lá, eu vou morrer, mas se o Senhor te mandou, ele te garante. Aleluia. Vai na frente. Coloca Deus: Senhor, eis-me aqui, eu preciso fazer o teu ID, aquilo que o Senhor mandou. Mas, Senhor, de fato e de verdade, eu estou tremendo de medo. Vamos lá. E aí,
para finalizar, que eu quero estar orando, eu quero estar lendo o 31. Porque nós sabemos que a caminhada de Davi foi uma caminhada abençoada. Davi, ele teve um tempo de espera. Porque Davi, ele entendeu, mesmo ele tendo oportunidades para matar Saul, várias oportunidades, não foi uma nem duas, foram várias. A Bíblia vai relatar isso em todo o decorrer do livro de 1 Samuel, que Davi, ele teve a oportunidade. Inclusive, quando Saul estava em guerra com um povo, agora eu não me lembro qual povo, eu não sei se foi aqui, né, nessa passagem aqui, Saul se escondeu numa caverna. E quem estava nessa caverna? Davi. Davi ali tinha toda a oportunidade de matar Saul e sair quietinho ali. Ninguém ia nem saber. Mas tá aí a importância de mesmo as pessoas não estarem fazendo a obra de Deus como tem que ser feita, mesmo as pessoas não estarem agindo comigo e com você como tem que agir, mesmo as pessoas não respeitarem a sua liderança espiritual, que foi instituída por Deus na terra, quem vai cobrar dele, dela, é Deus. Entenda bem isso aqui que eu vou falar para você. Então, Davi, ele entendeu isso. Quando ele teve toda a oportunidade de matar Saul e não fez, porque ele entendeu que mesmo o povo orando a Deus, para que Deus colocasse um rei ali em Israel, foi Deus quem colocou Saul. Mesmo que Deus enviou um espírito perturbador para intentar Saul, porque Saul, ele foi desobediente, ele foi arrogante, ele foi prepotente, ele foi soberbo. Ele batia no peito e dizia, eu sou rei, eu posso, eu faço, eu quero. E ninguém pode nada, ninguém faz nada, se não for a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Então entenda o que eu vou falar para você. Guarde isso na tábua do teu coração. Nós não somos nada. Como disse o apóstolo Paulo, pobres, miseráveis, pó e cinza. Totalmente dependente de Deus. E Davi entendeu que mesmo Deus tendo reprovado Saul, mas foi Deus quem colocou Saul ali. E Davi esperou aproximadamente, se não me engano, e eu vou deixar essa dúvida aí para vocês, entre 18 a 19 anos, Davi esperou. Davi poderia ter dito, né, quando ele foi lá para agradar o rei, para acalmar o rei, para tocar para o rei, para cantar para o rei. Desculpa. Ele poderia ter dito ali, eu fui ungido rei. Eu não vou esperar. Eu vou levantar homens ao meu favor e eu vou matar Saul e eu vou guerrear contra Saul. Mas ali ele entendeu ali que ele precisava respeitar aquele homem. Por quê? Porque foi Deus quem colocou. Mesmo que não esteja fazendo certo, foi Deus quem permitiu. E no momento oportuno, algo vai acontecer. Porque tudo nessa terra é permissão de Deus. Aleluia. Aí nós vemos aqui para fechar, que eu vou estar orando pela sua vida. Deixe seu nome aí. A missionária Priscila vai estar printando para que nós venhamos na tarde de oração, tarde da bênção. Gostaria aí de deixar aqueles que estão aqui no Rio, próximos de nós, né? A nossa igreja na rua Manuel Teixeira, número 248, Comendador Soares, Nova Iguaçu. Tá? É a rua do Conselho Tutelar de Comendador Soares. Vocês sentirem desejosos, vão lá dar um glória conosco. Amém? Aqueles que não puderem, acompanhem nossa live. A missionária Priscila vai estar abrindo a partir das 3 horas. Eu vou estar orando pela tua vida, pelo teu casamento, por essa depressão, para que Deus venha te dar força, te reerguer, para que você venha caminhar novamente. É de 15 Amém? a 18 anos. Não tem certo ali, não. É, de 15 a 18. Obrigada. Viu como é que é bom a gente andar com pessoas que gostam de pesquisar?
Mas o mais certo mesmo é 18 anos. Eu não sabia se era 18 ou 19. Olha só que interessante. 1 Samuel, no 31, diz assim, olha só. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul. E os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha esses incircuncisos a me atravessarem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. E vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. E vendo os homens de Israel que estavam desde a banda do vale, desde a banda do Jordão, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam-se as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia, a despojar os mortos, acharam a Saul e a seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa. E cortaram-lhe a cabeça e despojaram as suas armas. E enviaram para a terra dos filisteus em redor a anunciá-lo no templo dos seus ídolos entre os povos. Olha que interessante. Você vê, Saul ele tinha tudo para ter intimidade com Deus. Mas Saul não quis. Saul ele não quis. O interessante é que nós temos que querer, né? Porque Deus ele nos dá o livre-arbítrio. Ele nos dá o poder de decidir se nós queremos estar aos pés da cruz ou não. Se nós queremos andar com ele ou não. Deus, ele não força ninguém. A palavra de Deus diz assim, olha, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu cearei contigo e tu comigo. Vamos levantar, missionário? Vamos, porque eu vi um carrapato aí embaixo. Eis que estou à porta e bato. Então, se você permitir que Deus ele trabalhe na tua vida, ele vai trabalhar. Porque ele é Deus. Mas ele não te obriga a nada, ele não te força a nada. Daí a importância de nós entendermos que nós precisamos buscar o Senhor a cada dia. Ele não vai te forçar a adorar, ele não vai te forçar a buscar, ele não vai te forçar a evangelizar, ele não vai te forçar a ler a palavra dele. Ao contrário de Saul, foi Davi. Davi, ele buscou a cada dia intimidade com Deus. Ah, irmão, mas Davi adulterou, mas Davi, ele desejou a mulher do próximo, ele colocou o homem lá para ser morto. Beleza. Mas a Bíblia diz que todo o nosso pecado tem uma consequência. Já viu aquele ditado, ação tem uma reação? É bem assim. O pecado também, ele gera uma consequência. Nós pensamos que estamos livres das mãos de Deus quando erramos? Não, não estamos não. Porque todo ato de pecado, ele gera uma consequência. Então, se ele gera uma consequência, eu entendo, e deixo aqui para os irmãos também entenderem, que o meu pecado